Ok, irmãos, vamos para a nossa 16ª aula. Nessa aula, irmãos, nós vamos encerrar a nossa análise dessa primeira epístola de Pedro. Essa é, então, a nossa última aula, onde nós vamos ver, então, os versículos 6 a 14, que encerram, então, este livro de Pedro. Rapidamente, lembrando que nós vimos na aula passada, nós entramos na seção que fala a respeito das responsabilidades da igreja diante da tribulação. Pedro, ele começou a falar agora da provação um pouquinho mais diretamente, dizendo que ela estava para surgir, na verdade já havia começado, e que eles então estivessem preparados para isso. Na aula então passada, irmãos, nós vimos que ele começou a falar dessas responsabilidades da igreja. Em primeiro lugar, ele falou deste relacionamento entre os líderes e os liderados. Eu expliquei para vocês que a palavrinha presbíteros, ela faz contraste com a palavrinha jovens. E a ideia é aqueles que lideram, aqueles que são liderados. Então Pedro apresenta o motivo e o modelo da liderança pastoral. O motivo não deve ser torpe ganância, não deve ser por constrangimento, por qualquer motivo impuro. O motivo correto deve ser a boa vontade de servir a Deus. E o modelo da liderança pastoral deve ser por meio do exemplo e não da imposição e não de uma forma tirânica de lidar com os irmãos. Isso, diante da tribulação, tinha muita relevância, tendo em vista que os líderes eram os mais perseguidos. Então, eles deveriam dar o exemplo para os demais de como suportar as tribulações. Já os liderados, eles deveriam ser submissos aos seus líderes. A postura que Deus espera dos irmãos da igreja é que eles se sujeitem à orientação dos seus líderes. E então a marca do relacionamento entre líder e liderado é a humildade. Eu disse para vocês que sempre que há conflito entre líderes e liderados, uma das partes ou alguma das duas está faltando com a humildade. Então a humildade, o apóstolo Pedro mostra, deve ser a roupa, deve ser o traje, deve ser o padrão no relacionamento entre líderes e liderados. Ok, irmãos? Então vamos agora para o nosso esboço e então analisar este texto que encerra a nossa aula, a nossa análise de 1 Pedro. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos dar mais uma olhada aqui no nosso esboço, rapidamente. Nós estamos aqui na 4ª sessão, que lida diretamente com as responsabilidades da igreja em meio às tribulações. Então aqui no ponto A, o apóstolo Pedro tratou mais especificamente das perseguições, mostrando que elas já estavam surgindo no meio do povo e como eles deveriam lidar com isso. E então, a partir aqui do ponto B, capítulo 5, de 1 a 11, o apóstolo Pedro vai lidar com essas responsabilidades específicas. Na aula passada, nós vimos dos versículos 1 a 5, como a gente acabou de ver na recapitulação, que diz respeito às responsabilidades dos líderes e liderados, como deve ser este relacionamento entre líderes e liderados. Agora nós vamos concluir este ponto B, vendo então dos versículos 6 a 11, ok? Então vamos lá aqui, irmãos. No versículo 6 a 11, certo? Você tem uma série de responsabilidades que o apóstolo Pedro quer dar agora a todos os cristãos, incluindo pastores e incluindo os liderados, ok? Aqui é o que todo crente deve trabalhar em sua vida nos momentos de oposição, nos momentos de perseguição, ok? Veja que ele começa dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Este, portanto, aqui, irmãos, ele complementa a ideia do versículo 5, quando ele disse que a humildade deveria ser a marca ou o trato normal do relacionamento entre líderes e liderados.
E ele disse, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. E agora então ele vai aplicar isso para a questão das perseguições. Ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A forma verbal da língua grega em que se encontra este verbo que foi traduzido aqui por humilhai-vos, ela tem a ideia, irmãos, de permitir-vos serdes humilhados. Ela tem a ideia de você aceitar um ato de humilhação que alguém está impondo contra você. Então, quem é que está impondo essa humilhação? É a poderosa mão de Deus. Então, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Então, Pedro está dizendo aqui, irmãos, que estas perseguições, elas humilham os crentes. Elas são Deus humilhando o seu povo. Agora, veja bem, irmãos, quando Deus humilha uma pessoa, ele não faz isso na perspectiva de alguém que está querendo se exaltar indevidamente ou pecaminosamente. Então nós somos realmente muito avessos a pessoas que gostam de humilhar outras. Isso porque nós temos a compreensão de que os seres humanos são essencialmente todos iguais. Porém, quando Deus humilha uma pessoa, ele na verdade está fazendo algo bom para aquela pessoa, pois ele está colocando essa pessoa no seu lugar. Nós, seres humanos, diante de Deus, precisamos estar em uma posição de humildade. E Deus, então, envia provações para nos humilhar, para mostrar a nossa dependência dele, a nossa falta de controle sobre as circunstâncias, a nossa falta de controle sobre os dias das nossas vidas. Então ele está dizendo aqui que eles precisavam aceitar as perseguições como sendo Deus humilhando o seu povo, para que Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Então ele mais uma vez está reafirmando a ideia de que se você sofre agora, você colherá as bênçãos no futuro. Então, se agora é o tempo da humilhação, há de chegar o tempo da exaltação. E a palavra exaltar aqui, irmãos, ela tem a ideia de levantar a sua cabeça. Então, à medida que você agora baixa a sua cabeça para Deus, no futuro Deus erguerá a sua cabeça. À medida que agora você se humilha e aceita a humilhação que vem da parte de Deus, Deus um dia trará a exaltação também da parte de Deus, ok? Então a lição, a responsabilidade dos crentes aqui, irmãos, no versículo 6, é aceitarem as provações como sendo meios de humilhação. Nós, irmãos, precisamos adquirir isso como sendo uma atitude essencial para a nossa maturidade. Muitos de nós corremos os riscos de, diante de situações difíceis, nós nos exaltarmos, nós nos orgulharmos e queremos afirmar a nossa vontade, nossa posição, nossa arrogância. Mas muitas situações adversas são colocadas nas nossas vidas exatamente para o oposto disso, para nos humilhar, certo? Então, para mostrar que nós não somos lá tanta coisa, para nos colocar nos nossos lugares. Então, dificuldades financeiras, digamos assim, certo? Doenças, tudo isso devem ser encarados como oportunidade de nós permitirmos este ato de humilhação da parte de Deus, de aceitarmos que nós somos muito pequenos diante
do nosso Deus. Então essa é uma lição preciosíssima, saber encarar as dificuldades como sendo oportunidades de trabalhar a nossa humildade. Segunda responsabilidade colocada por Pedro aqui no versículo 7 é a responsabilidade da confiança em Deus. Confiar que Deus cuida de nós. Nós temos, irmãos, a enorme dificuldade de entender o cuidado de Deus, porque na nossa mentalidade, o cuidado de Deus só envolve coisas positivas. Então, se Deus está mandando o seu sustento, sua saúde, Deus está cuidando de você. Mas o cuidado de Deus, irmãos, envolve inclusive o tratamento das nossas fraquezas. Deus não é um Deus preocupado simplesmente com o bem-estar material. Deus é preocupado com a nossa virtude, com a nossa vida espiritual. Então esse é o ponto, esse é o problema de nós não entendermos muito do cuidado de Deus. Porque quando nós vemos a tribulação, achamos que Deus esqueceu de nós. Sendo que a tribulação pode ser Deus querendo cuidar de nós, nos ensinando a humildade, nos ensinando a nos humilharmos diante de Deus. Então você tem aqui, irmãos, no versículo 7, a citação do Salmo 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, que fardo é esse que nós devemos lançar no Senhor nessa situação? O fardo da ansiedade. E o que é, irmãos, a ansiedade? Ansiedade, irmãos, aqui, ele é aplicado, certo? A ansiedade na Bíblia geralmente é aplicada à preocupação em relação ao que nós necessitamos. Então, a pessoa ansiosa é aquela pessoa que acha que precisa de algo, ou que de fato precisa de algo, e ela fica preocupada, ou exageradamente preocupada, como ela vai ter isso daqui. Então, certamente aquela igreja estava preocupada com toda essa iminente perseguição, com toda essa situação adversa que estava prestes a acontecer. Pedro então diz que eles lançassem este fardo sobre o Senhor, que eles confiassem que o Senhor tem cuidado deles, que o Senhor jamais permite que o justo seja abalado. Então Deus não permitiria que eles passassem fome, que eles passassem sede. Deus não permitiria que eles fossem desamparados. Deus estaria do lado deles. Então, na tribulação, irmãos, nós precisamos entender que Deus estará sempre do nosso lado. Deus tem cuidado de nós. É isso que Pedro está querendo nos ensinar aqui. Então, avançando, a outra responsabilidade do cristão é agora a resistência ao diabo, versículos de 8 a 11. E os versículos de 8 a 11, irmãos, eles podem ser divididos também em duas partes. A primeira parte é onde ele fala aqui a respeito da nossa parte na resistência ao diabo. É o que nós devemos fazer. E então os versículos 10 e 11 falam a respeito da parte do próprio Deus. Então, o que está acontecendo? Voltando um pouquinho aqui, no versículo 7, você tem aqui dizendo, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Então, existe uma responsabilidade humana aqui, a de confiar em Deus.
E existe o papel de Deus, que é de cuidar do seu povo. Porém, isso não significa dizer que o cristão ele precisa descansar diante de Deus, no sentido de que ele não tem mais nada a fazer. Não, ele precisa ser sóbrio e vigilante. E a palavra sóbrio, irmãos, nós já temos visto aqui no livro de 1 Pedro, ela tem a ideia de alguém que está nas suas perfeitas capacidades para tomar decisões. Ela é o contrário de ébrio, que é a pessoa embriagada que toma decisões dominadas pelo vinho. A pessoa sóbria é a pessoa que toma boas decisões, que está bem para tomar boas decisões. E vigilante, alguém que está atento. Então, Pedro aqui está dizendo, irmãos, que o nosso papel diante das tribulações é descansar em Deus, sim, mas continuarmos atentos, continuarmos vigilantes. Vigilantes contra quem? Ele diz aqui, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Provavelmente, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele está citando o que já acontecia na cidade de Roma, onde cristãos eram colocados dentro de coliseus para serem devorados por leões. Então, quando ele fala que o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, ele está então identificando a perseguição movida por Nero como sendo ação de Satanás contra a igreja. Agora, o que Satanás, então, qual é o interesse de Satanás ao promover uma perseguição? O interesse de Satanás, irmãos, não é destruir a igreja, porque ele sabe que não vai conseguir. O interesse de Satanás é fazer com que cristãos abandonem a fé. É fazer com que aqueles que seguem ou querem seguir a Deus desejem já não seguir mais. Aqueles que abandonem o seu caminho com Deus. E é por isso que ele diz, resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, o remédio, a solução, a maneira pela qual nós devemos resistir à perseguição de Satanás é estando firmes na nossa fé. Então, podemos morrer pela perseguição? Sim. Podemos ser massacrados? Sim. Mas o propósito de Satanás é tirar a nossa firmeza na fé. Então, vamos resistir-lhe firmes na fé. E a palavra resistir aqui, irmãos, é a mesma palavra utilizada em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É isso que Pedro diz aqui no versículo 7, lançando sobre Deus a vossa ansiedade, aceitando a humilhação que vem da parte de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como é que você resiste ao diabo? É se firmando naquilo que o diabo quer que você negue, que é a sua fé. Então, resista firme na fé. Não abandone a fé. Fique sóbrio e vigilante para que você não dê mau testemunho da sua fé, para que você não negue a fé que você tem seguido. E ele então aqui no versículo 9, irmãos, ele faz uma motivação. Ele diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, é sempre motivante quando nós sabemos que nós não estamos sofrendo juntos. Quando existe um grupo que está unido neste sofrimento, nessa mesma causa.
Então aqui Pedro está dizendo isso. Há outras pessoas sofrendo sofrimentos iguais ao de vocês. Então não é só vocês que estão passando por isso. Há outras pessoas que estão sofrendo e resistindo. Então que todos nós nos unamos nesse propósito, no propósito de resistir às investidas de Satanás contra a nossa fé. E agora então, qual é o papel de Deus nisso daqui? Versículos 10 e 11. Pedro manifesta aqui a confiança de que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então Pedro está manifestando aqui a confiança de que se Deus chamou, Ele vai cumprir este chamado. Se Deus nos chamou em Cristo, Ele vai de nos aperfeiçoar por meio do sofrimento, firmar por meio do sofrimento, fortificar por meio do sofrimento e fundamentar por meio do sofrimento. Deus vai estabelecer a nossa firmeza. Aqueles irmãos que são de fato chamados por Deus à sua eterna glória, resistem firmes na fé. É por isso, irmãos, que nós, quando falamos na responsabilidade do homem, podemos falar em abandono da fé. O diabo quer que as pessoas abandonem a sua fé. Mas quando nós falamos do lado de Deus, aqueles que Deus chama, Deus firma na fé. E por isso o versículo 11 termina: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ok, irmãos, então voltando aqui no nosso esboço, nós acabamos então de concluir a nossa análise da quarta sessão. Então nos resta agora, então, para concluir a nossa análise dessa epístola de Pedro, analisarmos a quinta e última sessão, que são as considerações finais do apóstolo Pedro. Então as considerações finais estão aqui dos versículos 12 até o 14. Ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então aqui ele nos informa que ele estava escrevendo por meio de Silvano, que era o mesmo Silas, parceiro do apóstolo Paulo. Então provavelmente aqui Silvano, ele estava servindo como amanuense de Pedro, por isso que ele diz, por meio de Silvano, vos escrevo resumidamente. Então aqui, irmãos, capítulo 5, versículo 12, você tem simplesmente o tema da carta. Você tem a palavra final de Pedro, que resume o tema da sua carta. A ideia deles permanecerem firmes na graça de Deus ou na fé, certo? Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações. Versículo 13, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, dois pontos aqui geram certa discussão entre os estudiosos. Primeiro, a quem Pedro se refere quando ele fala em aquela que se encontra na Babilônia. Alguns sugerem que aqui Pedro está falando de uma mulher, ok? Segundo alguns, a esposa de Pedro, que talvez era conhecida do pessoal da igreja, das igrejas na Ásia. Porém, irmãos, eu creio que o fato dele dizer também eleita, a ideia é que esta mulher, ela tinha uma eleição igual à eleição que Pedro mencionou no início da sua carta para com aquela igreja. Então, o que é mais provável que Pedro esteja se referindo aqui é a igreja que estava
na cidade de Roma, chamada por Pedro aqui por Babilônia. E esse é o outro aspecto que eu mencionei que gera discussão entre os estudiosos. Aqui Babilônia é essa que Pedro está citando aqui. Na época de Pedro havia basicamente 3 Babilônias. Três candidatos a se chamarem de Babilônia. A cidade de Babilônia, que ficava entre o rio Tigre e o Eufrates, a tradicional cidade da Babilônia. Existia uma Babilônia no Egito e Pedro poderia estar chamando Roma de Babilônia para proteger a igreja de Roma e a igreja dos seus destinatários. Eu creio que essa é a melhor solução, a melhor interpretação. E por que então que Pedro estaria escolhendo esse nome Babilônia para Roma? Porque visto que essa carta ela seria levada por meio de um caminho, ele não mandou por e-mail, certo? Ele mandou, alguém iria levar essa carta de Roma até aquela região. Então, se essa carta fosse interceptada em algum momento, ou quando chegasse ou durante o caminho, não se saberia que ela estava vindo de Roma e que então tinha uma igreja cristã ainda na cidade de Roma, ok? E nem que essa igreja cristã que existia na cidade de Roma tinha associação com o pessoal ali das igrejas na Ásia. Então, para proteger a identidade, Pedro escolheu ou chamar Roma de Babilônia. Também é dito aqui, como igualmente meu filho Marcos, nós sabemos que Marcos esteve com Paulo na sua última e decisiva prisão, tanto é que ele pede que Timóteo mande João Marcos, porque seria útil. Então Marcos estava aqui em Roma, certo? Junto com Pedro. E então ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. E com isso, então, irmãos, nós concluímos a nossa análise dessa primeira epístola de Pedro. Eu quero dizer que de todas as análises que eu já tive a oportunidade de ensinar, essa foi a que mais me fortaleceu, a que mais me animou espiritualmente. Eu realmente tive muito prazer, aprendi muito ao analisar essa carta junto com vocês, e eu espero que vocês também tenham sido amplamente abençoados com a análise e interpretação deste livro da Palavra de Deus. Quero reiterar aqui, qualquer dúvida que você tenha tido, pode escrever para o meu e-mail que foi dado na apresentação, certo? E espero ter a oportunidade de servi-los dando aulas em outras ocasiões. Então Deus abençoe você, Deus abençoe seus estudos, seu ministério na sua igreja. Que Deus seja louvado por meio das nossas vidas, a honra e a glória seja dada inteiramente a Deus. Até a próxima oportunidade.